A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de sexta-feira, 25 de junho de 2021, tem como título: Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria em vão. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e versículo 17, que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O apóstolo Paulo havia mostrado que tanto as Escrituras quanto o testemunho pessoal de crentes confiáveis davam aí suporte à realidade da ressurreição de Cristo. Agora ele se volta para o aspecto negativo, usando aí um método de raciocínio chamado reductio ad absurdum. Ele mostra então que sem a doutrina da ressurreição, a fé cristã desmorona. A evidência da ressurreição de Cristo é arrasadora. Portanto, o apóstolo Paulo argumenta dizendo que se ao menos uma pessoa havia realmente ressuscitado dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, questionar esse fato básico é iniciar uma reação em cadeia, que na verdade irá anular todo o evangelho. A ressurreição de Cristo era aí um ponto crucial. Não só a pregação de Paulo, mas também a pregação dos outros apóstolos faziam da ressurreição um elemento essencial do evangelho. Se a ressurreição não tivesse sido um fato real, então a pregação do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos seria uma farsa, seria uma ficção. O cristianismo cresce ou acaba diante do fato da ressurreição de Cristo. Como escreveu o apóstolo Paulo, sem a ressurreição é vã a vossa fé. Essa palavra, queridos, revela a referência ou testemunho de um acontecimento que foi irreal ou imaginário. Se a ressurreição foi fictícia, então a fé dos coríntios era fictícia. Sem a realidade da ressurreição, a fé cristã seria vã, não daria frutos, seria fútil e estéril em termos de resultados. Pior que uma fé fútil, queridos, é o estado espiritual, pois sem a ressurreição eles ainda permaneciam em pecado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eles ainda estariam vivendo em sua iniquidade pagã, pois uma infundável credulidade nunca poderia libertá-los. Era a fé num Cristo vivo que os havia transformado. Se não existisse a ressurreição, seria trágica a condição dos cristãos que morreram acreditando nela. Ao invés de se tornarem santos redimidos, eles seriam apenas alguns perdidos. Esses santos morreram na esperança de ter aí simplesmente adormecido. Acreditavam que Cristo havia vencido a morte, retirando dela o tormento. Em outra passagem, o apóstolo Paulo havia falado sobre a morte como um ganho, lá em Filipenses 1:21, e sobre o seu desejo de partir a fim de estar com Cristo, Filipenses 1:23. Se não houvesse a ressurreição, a morte de Estevão, de Tiago e de muitos outros teria sido aí uma tragédia da mais elevada concepção. Se tais conclusões monstruosas fossem verdade, os cristãos seriam os homens mais dignos de pena que existiriam. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima sexta-feira a todos.